A paz do Senhor, irmãos. Vim trazer mais um vídeo para você. Esse vídeo é um testemunho, eu creio que um testemunho sobrenatural. Queria muito trazer para vocês essa experiência que eu tive e um testemunho, bem dizer, né? Um testemunho, uma experiência que eu tive com Deus. Teve um dia que antes eu peço que você deixe seu like, deixe um comentáriozinho depois se edificou, se ajudou você em alguma coisa. Eu não vou ler a palavra, mas eu vou falar sobre as palavras que no Evangelho de João é o evangelho que mais fala no amor de Deus. Toda a Bíblia fala no amor de Deus, né? Mas eu gosto muito do Evangelho de João, que ele explica bem nosso amor e ele é tão carinhoso em falar com a gente também, né? Então, gente, o que aconteceu? Eu um dia estava muito triste, muito chateada, muito mesmo. Daí tem um lugarzinho que eu sempre vou caminhar, vou lá, tem um lago lindo, tem uma ponte cheia de cisne, eu amo muito esse lugar, até já botei aqui para vocês. Um dia eu filmei e botei, mostrei aqui para vocês. E na volta, eu indaguei, eu fiz muitas perguntas, aquele dia eu estava muito mesmo, eu acho que era atacada pelo inimigo, porque eu estava muito triste. E daí eu vim e quando eu vou entrar aqui pro meu bairro, tem uma ponte que fica numa rodovia. E essa ponte, ela passa um riacho ali por baixo, o riacho estava bem cheio. Eu fiquei ali olhando aquele riacho, né? E esperando assim melhorar um pouco para vir para casa. Aí tá, daí fiquei melhor, daí eu vim para casa. Quando eu cheguei em casa, a minha televisão tinha ficado ligada. Aí logo que eu entrei em casa, eu vi que a missionária que eu escuto muito, Deus usa muito ela para falar comigo realmente. Ela disse assim, ó, Deus tem uma mensagem específica para você. Pare agora e ouça a mensagem que Deus tem para você. E eu, tinha chegado agora, até fiquei escutando, né, o que seria, porque eu estava precisando mesmo de uma palavra. E daí ela disse assim, ó, eu te vi naquela ponte. Quando falou isso, levei um choque. Eu te vi naquela ponte. Eu salvei a tua vida, no ventre da tua mãe, eu salvei a tua vida. Eu salvei a tua vida naquela ponte. Eu te peguei pelo cabelo. Eu isso, aquilo, falou um monte de coisas assim. Daí eu pensei, não é comigo, porque eu nem pensei em tirar minha vida nem nada ali, né? Eu só tava olhando, não tava. E nem passou nenhum caminhão, nem carro, nem nada aquela hora que eu tava ali, então não deve ser pra mim, mas fiquei escutando. E tá, daí falou coisas, bastante coisas que eram realmente parecia pra mim, sabe, pra me acalmar. Só que aquilo ali de salvar minha vida não condizia, porque eu pensei, eu não corri nenhum perigo, eu não. Talvez alguma pessoa que esteja tentando se suicidar, alguma coisa, mas eu não me passou isso pela cabeça, eu tava triste, mas não esse ponto. Daí, gente, olha como isso é muito incrível. Daí passou essa semana, na outra semana, eu vou no círculo de oração, então no círculo de oração tem um casal de velhinhas, tem uma outra irmã bem velhinha também, e geralmente é só nós quatro, às vezes vai uma outra mãe e filha também, mas geralmente é só nós quatro que estamos no círculo de oração. E naquele dia a gente chegou cedo e começamos a contar, a conversar do nosso passado e coisa assim, né? E me veio a ideia de contar para elas que quando eu tinha 8 anos, 7 para 8 anos, eu e a minha irmã, nós íamos pro colégio de manhã, 8 horas, um frio, muito frio, muito frio. E tinha chovido muito, o valão estava muito cheio e eu caí no valão. Caí no valão, gente, assim, ó. Foi um tormento, a minha irmã gritava muito em volta, gritava, pedia socorro. E eu me afogando e fui indo, a correnteza foi me levando. Aí tinha uma ponte, que cruzava assim uma ponte, eu tava quase chegando perto daquela ponte, e eu pensei, se eu chegar naquela ponte eu vou morrer, porque eu não ia conseguir passar por baixo de toda aquela ponte, que eu já tinha me afogado bastante. E quando eu fui chegar perto da ponte,
um senhor gordo, assim, bem gordão, eu lembro dele, porque ele era gordão. E ele se atirou e me puxou pelos cabelos e me pegou antes de eu entrar para baixo da ponte. E ele ali me salvou, daí ele se segurou na ponte e ficou ali segurando no meu cabelo. Gente, deu para você entender? Gente, não, daí não é só isso, gente. Daí, além de tudo isso, quando eu contei isso para elas, me deu um estalo assim na mente. Meu Deus. Meu Deus. Então era aquilo que Deus estava falando para mim aquele dia. Que ele me salvou da morte, que ele pegou pelos cabelos. Gente, olha que incrível isso, gente. Deus não estava falando daquele dia que eu estava chateada, ele estava falando da minha infância. Foi isso que só eu sabia. Só eu, toda a minha família sabe, mas eu digo, o profeta não sabia. Só Deus sabia tudo que eu passei, que eu quase morri. E ele me disse que me pegou pelos cabelos e me salvou da morte. Sabe, gente, aquilo ali me deu uma coisa tão assim, quando eu senti isso lá na igreja, eu até ia contar para os meus irmãos ali, mas daí não tinha mais tempo, a gente já estava começando a oração, e eu deixei para um outro dia falar para eles. Mas isso foi tão incrível, gente, foi tão assim, para ver o amor de Deus, o amor, sabe, assim, Deus conhece eu, conhece você, conhece toda a nossa vida. Claro que a gente não tem dúvida disso, mas tu tem uma experiência assim dele te falar aquilo ali, que ele te salvou, te trazer à memória aquilo ali, com as palavras dele, sabe? Foi muito incrível, eu fiquei assim, muito emocionada. E embora a gente sabe que Deus está sempre com a gente, sempre, 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 que a gente não é nada sem Ele, que nós estamos nos entregando para Ele agora. É muito bom ter uma coisa assim, direta, com Deus para contar. E espero que vocês tenham gostado. E é muito lindo. Para mim foi maravilhoso, gente, isso. E eu espero que vocês gostem também. Outra hora eu trago outro testemunho. São coisas assim bem simples, sabe? As coisas simples que Deus faz a gente ver que é Ele realmente. Não é coisa da nossa cabeça. Não é coisa, sabe? Porque isso aí, assim, quando tu fica pensando, meu Deus, será que Deus está falando comigo? Será que aquilo era para mim? Será que Deus fala comigo? E fala, gente. Para ver que ele viu que eu estava tão triste aquele dia, que eu cheguei, achei que fosse para mim, daqui a pouco eu já fiquei em dúvida se era ou não. E ele confirmou. Ele confirmou. Eu nem lembrava mais disso no colégio. E quando eu fui contar lá no circo de oração, eu vi que realmente era eu. Aquelas palavras, ele falou comigo no dia que eu cheguei. No dia que eu cheguei cheio de dúvidas. Ele ali tirou todas as minhas dúvidas e eu não entendi. E agora, sabe, assim, eu quis trazer isso para vocês, para prestarem atenção, porque às vezes um mínimo detalhe que só você sabe, você ouve ali no profeta, ele falar, você sente, ai meu Deus, mas todo mundo passa pelas mesmas coisas, mas não. Deus pega uma coisinha que só é lá do seu íntimo e você sente no seu coração que aquela palavra era para você. Amém? Então, deixe aí nos comentários se você tem alguma experiência, gostaria muito de ouvir. E fiquem na paz do Senhor. Amém? E não esquece, Deus nos amou, tanto nos amou que deu o Filho unigênito para nos salvar, para nos dar vida eterna, para nos livrar dos nossos pecados. Nunca esqueça disso. Amém?